Bom dia, meus amores. Hoje, geografia, vamos conhecer um pouco mais sobre população brasileira. Vamos conhecer como a população brasileira, população brasileira se distribui no território brasileiro e alguns outros conteúdos. Dando início, território brasileiro e sua ocupação. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas áreas estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. Esse tratado também se limitava às áreas de trabalho desses dois países, Portugal e Espanha. No século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral, ou seja, à faixa próxima do mar. A principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana-de-açúcar para produzir o açúcar, produto muito apreciado na Europa. A produção era destinada à exportação. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra cultivada com força de trabalho escravo. O crescimento da exportação levou aos primeiros centros urbanos no litoral, as cidades portuárias. Já no século XVII e século XVIII foi marcado pela produção pastoril, que adentrou ao oeste do país, e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamantes nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de Aurífero e fez surgir várias cidades. No século XIX, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades. Ocupação, o território brasileiro e sua ocupação. Nós vemos um mapa, ele está bem. E aí, cada uma, na legenda aqui, ó, território ocupado no século XVI, território ocupado no século XVII, território ocupado no século XVIII e território ocupado no século XIX. Nós vamos ver como olha só, a faixa litorânea, que é justamente essa faixa aqui. Ela foi a primeiramente povoada. E olha só essa faixa aqui, são essas áreas aqui do território brasileiro. E logo mais essas e posteriormente as outras. Observar esse mapa faz toda a diferença. E vocês vão poder observar lá na página 317 do módulo 2, na disciplina de Geografia. Distribuição populacional no território. Nós vamos ver como a população está distribuída ao longo de todo o território do Brasil. Aqui nessa legenda, ó, vocês vão observar pelas cores, onde tem mais habitantes. Essa mais escura é justamente onde tem mais habitantes. E olha logo a próxima. E assim sucessivamente. Hoje, é bem possível que o Brasil tenha quase 200 milhões de habitantes. Deslocamento de pessoas. Imigrante e emigrante. Primeira coisa, o deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um local para viver em outro é chamado de migração. É preciso que possamos compreender esses conceitos. Esse movimento pode ocorrer dentro de um mesmo país e, nesse caso, são chamadas migrações internas, quando eu saio de uma região e vou para outra região. Quando ocorre em direção a outros países, são chamados de migrações externas. Eu saio do meu país e vou para outro país. No Brasil, as migrações internas são frequentes. Pode ocorrer de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo e de uma área rural para outra. A população brasileira também se desloca de um estado para outro, migração interestadual, e de uma região para outra, migração interregional. Observe o mapa. E aí nós vamos ver como esse movimento ocorre, observando esse mapa. Você também pode observar lá no seu módulo, na página 319.
Resumindo, hoje nós vemos como a população brasileira, como o território brasileiro foi ocupado, inicialmente quais foram as atividades econômicas que fizeram parte do início dessa ocupação, como a população brasileira foi sendo distribuída no território brasileiro. Dúvida no grupo de WhatsApp e até a próxima.